Era a noite de 30 de novembro, fim do ano de 1948. Diversos banhistas notaram a presença de um homem encostado em um paredão de concreto na praia de Somerton, Adelaide, Austrália. O homem estava deitado com as pernas estendidas e os pés estavam levemente cruzados. Isso chamava atenção porque ele estava deitado de terno e sapatos engraxados numa praia, em uma noite extremamente quente. O casal que passava pelo local percebeu que o homem ligeiramente levantou o braço como se estivesse tentando levar a mão até a boca, ou acenar para eles. Mas aí eles pensaram que era só mais um bêbado e ignoraram e foram embora. Começava ali um dos maiores mistérios do último século. Mistério que finalmente teve a sua solução encontrada, agora em 2022. E você não tá preparado pra isso, não? Olá, pessoa bonita que tá aqui no meu canal. Tudo bem com você? Depois do meu vídeo sobre a resolução do incidente de Dyatlov Pass, eu recebi diversas mensagens de pessoas pedindo pra eu fazer vídeos sobre mistérios relacionados à cultura pop, ou simplesmente criar um quadro mais misterioso aqui no canal que envolva os filmes, as séries, enfim. Como o desejo de vocês é uma ordem aqui, tá certo. Eu vou fazer isso mesmo. Hoje a gente embarca pro ano de 1948 na Austrália. Mas antes disso eu quero saber, você já tá inscrito aqui no canal? Você já me segue nas outras redes sociais? Eu sou a Maressans _ em todas elas, hein? Bora bater um papo, trocar ideia, conversar sobre tudo dessa vida, quais devem ser os próximos temas de vídeo e por aí vai. Agora é hora de conhecer a identidade do homem de Somerton, como ficou conhecido o homem que foi encontrado na praia de Somerton naquele dia em 1948. Vamos nessa? O homem encontrado na praia de Somerton estava bem vestido e não tinha qualquer sinal de trauma, machucados e afins. As pessoas que encontraram o corpo no dia 1º de dezembro, um dia após aquele casal ter visto ele se mexendo, logo avisaram a polícia e a investigação começou. O mistério do homem de Somerton se tornava cada vez mais denso. Tudo isso se deu não só pela falta de pistas, mas por conta das coisas que foram encontradas com ele, que traziam um ar enigmático para o caso. Nos bolsos dele foram encontrados uma passagem de trem para Hailing Beach, uma passagem de ônibus para North Glenelg, um pente de metal, um pacote de chicletes, um maço de cigarros, um lenço e um pacote de fósforos. As pernas atléticas davam indícios de que talvez ele mantivesse uma vida razoavelmente saudável. Mas um fato chamou a atenção. Quer dizer, mais de um, né? Porque é muita coisa que deixa esse caso tenso. Mas presta atenção. Os dedos dos pés dele estavam machucados como se ele estivesse usando um sapato que era muito apertado pro tamanho dele. E isso vai fazer sentido, viu? Lá na frente do vídeo. Mas algo mais estranho vem em seguida. Eu passo a moto aqui o tempo inteiro, minha gente. Acho que agora foi. Todas as etiquetas da roupa dele tinham sido cortadas. Não tinha nada que pudesse identificar esse corpo. O homem de Somerton não sabia consigo carteira, dinheiro, passaporte, qualquer outra coisa que pudesse identificar ele. O patologista do caso, Matthew Dwyer, apontou alguns fatos curiosos e intrigantes sobre esse caso. O primeiro de tudo é que as pupilas do homem de Somerton pareciam pequenas demais e tinha um formato classificado como incomum. Ele também tinha sangue no estômago, o que fez a equipe médica sugerir que talvez ele pudesse ter sido envenenado. Porém, os exames não apontaram nada de anormal no sangue dele, o que descartava a hipótese de que talvez ele pudesse ter sido envenenado. Quer dizer, naquela época, né? Porque a gente sabe, tudo evolui, inclusive os venenos, então talvez ele tivesse acesso a algum veneno que até então não era conhecido. O FBI e a Scotland Yard procuraram as digitais do homem de Somerton em bancos de dados ao redor do mundo todo e nunca acharam nada que comprovasse quem ele era, ou nenhuma correspondência. No final das contas, foi estabelecido que ele tinha morrido de insuficiência cardíaca, mas o que tinha exatamente resultado no quadro nunca foi esclarecido. Semanas depois, o caso do homem de Somerton teve a primeira grande reviravolta, porque foram muitas. Autoridades encontraram uma mala abandonada na estação ferroviária de Adelaide. A mala tinha sido deixada lá no dia anterior à morte do homem de Somerton. Ao que tudo indicava, a mala era dele, já que o fio laranja que foi usado na costura da calça que ele estava vestindo quando foi encontrado estava lá num carretel na mala. Além disso, foi achada uma gravata com uma etiqueta com o nome de T. Keane, que poderia dar indícios de qual era o nome dele. Spoiler, davam mesmo, mas isso você só vai entender no final desse vídeo. Foi então que no meio dessas descobertas veio mais uma, e essa foi um tanto quanto intrigante. Existia um bolso costurado no cós das calças dele, bem escondidinho. Dentro desse bolso, os investigadores encontraram um pequeno pedaço de papel bem amassado, rasgado, enfim, estava enrolado ali dentro. E esse pedaço de papel trazia os dizeres Taman Shud. Esse trecho foi rasgado de um livro chamado O Rubaiyat, que foi escrito pelo Omar Khayyam e é uma obra do século XII. A tradução para Taman Shud é mais ou menos como é o fim ou está terminado. Foi aí que os investigadores decidiram que precisavam seguir a pista desse papel e achar o livro de onde aquele pedaço de papel tinha saído. Alguém em algum lugar do mundo era dono daquele livro. Talvez a pessoa que pudesse até dar a resposta que todo mundo queria saber. Quem era o homem que tinha sido encontrado na praia?
Foi assim que um tempo depois, em julho do outro ano, eles encontraram o dono do livro. Um homem se apresentou na delegacia de Adelaide, levando a cópia do livro de onde tinha saído aquele papel. Só que aí é que tá. O sujeito disse que não sabia nada sobre aquele livro ou sobre o homem de Somerton encontrado morto na praia. Então, como é que ele tinha aquele livro? Ele alegou que um dia, em novembro de 1948, ele achou esse livro jogado no banco de trás do carro dele, que estava estacionado num estacionamento perto da praia de Somerton. Ele achou estranho alguém ter colocado o livro ali, mas ele resolveu levar para casa. Com a cobertura do caso na televisão e nos jornais, ele lembrou desse livro, que tinha pego no estacionamento, e percebeu que o trecho tinha saído de lá. Nesse momento, a polícia percebeu que algumas peças desse quebra-cabeça começavam a finalmente se encaixar. O homem de Somerton, ou talvez a pessoa que matou ele, estava caminhando em direção à praia de Somerton com esse livro nas mãos. Então arrancou um pedaço da última página e simplesmente jogou o livro aleatoriamente num carro que estava com a janela traseira aberta. Mas tem um problema. O livro foi encontrado no carro em 20 de novembro, 10 dias antes do homem de Somerton morrer. Assim, muitas perguntas surgiram. Ele esperou 10 dias pra se matar? O assassino esperou 10 dias pra matar ele? Ele ficou na região por 10 dias? Mas aonde? Porque nenhum funcionário de nenhum hotel da região se lembrava dele. Mas talvez ele fosse de Adelaide, né? E estivesse andando por ali e jogou o livro. Mas talvez a maior questão seja por que jogar o livro na parte de trás de um carro de alguém quando você pode simplesmente jogar o livro no lixo. A não ser que, obviamente, ele quisesse que alguém descobrisse esse livro e achasse ele. Talvez esse livro tivesse uma pista do que tivesse acontecido. E realmente tinha. Alguns dias depois, o sargento detetive Lionel Lynn encontrou no livro alguns números de telefone escritos em páginas aleatórias e também encontrou uma sequência de letras que possivelmente formavam um código. O primeiro número não existia. O segundo pertencia a uma jovem enfermeira chamada Jessica Ellen Thomas, a Jessica Thomas, que se tornou então uma das protagonistas dessa história. Não apenas o número dela estava dentro do livro, como ela também morava a apenas 800 metros da praia de Somerton. A polícia convidou a Jessica para ver se ela identificava o morto. Naquela altura, é claro, ele já tinha sido enterrado. Mas como eles tinham feito um molde de gesso do rosto dele, foi isso que eles mostraram pra Jessica. Ela disse na hora que não reconhecia o homem e não ajudou muito a polícia não. Mas o taxidermista Paul Lawson, que estava presente durante essa sessão que ela foi reconhecer o homem, ele, meus amigos, disse que não foi bem isso não, ele contou uma história bem diferente. O Paul Lawson alegou que quando a Jessica viu esse molde de gesso, minha gente, ela quase desmaiou ou quase morreu também. Nisso, ele teve certeza de que sim, ela conhecia ele. Agora eu vou soltar mais um spoiler pra vocês. Sim, ela tava mentindo, ela conhecia o homem. Mas pera aí que você já vai entender. A propósito, esse Paul Lawson, taxidermista, morreu em outubro do ano passado. Ele tinha 103 anos e era a última pessoa viva que estava envolvida no caso. Mas então, voltando pra Jessica, a Jessica Thompson pode não ter sido honesta pra polícia sobre o reconhecimento do corpo, mas ela admitiu que tinha dado uma cópia daquele livro Rubaiyat pra um cara anos e anos antes. O ano era 1944, a guerra estava acontecendo e ela estava estudando para ser enfermeira quando conheceu um homem no exército chamado Alfred Boxall. Antes dele partir, ela deu um presente para ele. O livro, o Rubaiyat, de Omar Khayyam. Bingo! Finalmente, após 8 meses de investigação, a polícia tinha encontrado o homem, ou pelo menos uma pista dele. Então a ideia a partir dali era fazer o rastreamento e chegar na família dele para alertar que ele tinha morrido. Mas não foi tão difícil fazer esse rastreamento, até porque ele estava vivo. Ele estava vivo. Mais que isso, o Alfred Boxall não só estava vivo da Silva, como ele também tinha a cópia do livro que a Jessica tinha dado para ele e ainda estava assinado, intacto. Ou seja, mais uma pista promissora que não deu em nada. O Alfred Boxall não era o homem de Somerton. Mas e o código? O código que foi encontrado no livro consistia em 6 linhas de letras aleatórias. Especialistas do Serviço de Inteligência da Austrália e do resto do mundo, e gente ao redor do mundo todo, tentaram decifrar esse código. Mas ele segue indecifrável até hoje, 74 anos depois. No final do vídeo, quando eu contar pra você a resolução do caso, eu vou dar um parecer sobre esse código e vai até fazer sentido, mas até então ele continuou sem sentido nenhum. Sem mais indícios sobre o caso, no segundo semestre de 1949, a polícia australiana decidiu que ia colocar o caso do homem de Somerton finalmente para descansar. Quando o legista publicou os resultados finais da investigação em 1958, sim, 10 anos depois, o relatório concluiu o seguinte: não posso dizer quem era o falecido, não posso dizer como ele morreu ou qual foi a causa da morte. Ou seja, podia dizer nada, né? Foi então que vieram diversas teorias sobre esse caso, em especial aquela que envolvia espiões, e é a que eu sempre gostei bastante. Em resumo, essa teoria dizia que o homem de Somerton pode ter sido morto por sua amante, a enfermeira Jessica, que era espiã soviética, e que tinha tido um filho com ele. Muita coisa, né?
Ou ainda que a Jessica e o homem de Somerton estavam envolvidos, eram os dois espiões, ele se suicidou por causa dela, ou por outro motivo desconhecido, e por isso ela não podia revelar que sabia sobre ele. Confuso. Mas dá pra acreditar nessa, vai? Mas aí é que tá, a primeira grande reviravolta atual aconteceu alguns anos atrás. A filha da Jessica Thompson confirmou que a mãe dela chegou a dizer, antes de morrer em 2007, que sim, ela conhecia o homem de Somerton. A Jessica confirmou pra filha que conhecia o homem de Somerton. Mas ela mentiu pra polícia na época do caso. Mais que isso, a Kate Thompson, que é essa filha da Jessica, afirma ter certeza de que a mãe era sim uma espiã que pode ter participado do assassinato do homem de Somerton, que supostamente também era um agente de espionagem. E segundo ela, a mãe dela, a Jessica, falava russo fluente, o que não fazia muito sentido ali no dia a dia que ela convivia em Adelaide. E mais, ela falou que a mãe dela disse pra ela, antes de morrer também, que ela sim sabia de tudo sobre esse caso do homem de Somerton. E assumiu que tinha mentido pra polícia. E ela comentou com a filha que o mistério do homem de Somerton era um mistério superior à força policial. Ou seja, algo que a polícia australiana nunca conseguiria decifrar. Mas vamos lá. A Jessica Thompson não teve só a Kate como filha. Antes da Kate, ela teve um outro filho, o primogênito dela, ou seja, o primeiro, que se chamava Robin. Toda a família da Jessica alegava ter certeza de que o Robin era o filho da Jessica com o homem de Somerton, gente. Tipo assim, babados de família, casos de família. E o que choca é que o Robin tinha duas características físicas bem específicas, idênticas às do homem de Somerton. Uma anomalia genética nas orelhas e outra na arcada dentária. Exatamente o que o homem de Somerton também tinha. Características essas que só atingem menos de 2% da população. Gente, eu tava convencida, hein? Eu achava que todo mundo era espião e beleza. Mas tudo bem. A família Thompson também achava isso. Antes de eu continuar, você já deu like nesse vídeo? Porque assim, a gente já tá aqui na metade do vídeo, eu já vou contar o desfecho e você ainda não deu like, porque assim, a fofoca vai engrossar mais ainda a partir de agora, hein? Vou esperar, eu vou beber uma tônica enquanto você dá o seu like aí. E sim, eu sou estranha, eu bebo tônica pura. As pessoas me disseram que eu sou estranha por isso, eu não sabia não. Que delícia. Antártica me patrocina. Bom, foi assim que a família Thompson, ou seja, a família da enfermeira Jessica, se uniu ao professor Derek Abbott, da Universidade de Adelaide, na Austrália. Mas quem é esse professor? Vou te explicar. O professor Derek sempre foi uma das pessoas que nunca desistiram de desvendar o caso do homem de Somerton. Porque sim, tem muita gente ao redor do mundo, inclusive professores, estudiosos, etc., que falam há anos sobre esse caso. Não é só gente que fica fofocando vendo vídeo no YouTube, não, tá? A ideia do professor Derek era exumar o corpo do homem de Somerton, sim, depois de tantos anos, para tentar fazer testes de DNA, porque naquela época, em 1948, não existia teste de DNA. E aqui a gente cabe uma curiosidade, mas presta atenção, a fofoca, hein? Professor Derek, se apaixonou pela Rachel. A Rachel é filha do Robin. Robin, filho do homem de Somerton, teoricamente, com a Jessica, teve uma filha, que seria a neta do homem de Somerton, que é a Rachel. Então, durante essas investigações, como a família se aproximou do professor Derek, o professor Derek conheceu a Rachel, filha do Robin, e eles se casaram. E estão juntos há alguns anos. Então, pro Derek, descobrir a identidade do homem de Somerton não era só mais uma questão de trabalho, mas também de vida pessoal. Bom, continuando, o único DNA que eles tinham do homem de Somerton era algum resquício de folículo capilar que possivelmente estava preso no molde de gesso que eles fizeram lá em 1949. E como eles não tiveram autorização da exumação do corpo, sim, eles não tiveram, eles foram em frente com o que eles tinham para tentar conectar o DNA do homem de Somerton ao DNA da Rachel, filha do Robin, o possível filho do homem de Somerton com a Jessica. É meio confuso, eu sei, mas acho que você tá entendendo. Os resultados, assim como tudo nesse caso, apenas trouxeram mais perguntas. Não foi encontrado nada que conectasse a Rachel ao homem de Somerton. Muito pelo contrário. Existiam ligações genéticas entre a Rachel e o George Thompson, que era o marido da Jessica, a enfermeira Jessica. Ou seja, o Robin era realmente filho da Jessica com o George, o marido dela. Nada de traição com o homem de Somerton. Pena. Só que o professor Derek não desistiu da exumação que foi finalmente autorizada no ano passado, 2021. E algo ainda dizia pra ele que ele deveria continuar tentando porque ele ia descobrir. E ele descobriu. Incrível. E agora vem a grande reviravolta desse caso. E a descoberta. Foi seguir tentando que ajudou o professor Derek a descobrir a verdadeira identidade do homem de Somerton. Após a autorização da exumação, o professor Derek se uniu com a genealogista americana Colleen Fitzpatrick. A dupla analisou evidências de DNA do homem de Somerton. A doutora Fitzpatrick, inclusive, falou ao jornal The Guardian
que ela e o professor Derek começaram com uma correspondência em um banco de dados de DNA e depois foram construindo uma árvore genealógica até encontrarem alguém que se encaixasse na descrição de quem eles estavam procurando. Pensa no tempo que isso levou. A árvore genealógica incluía cerca de 4.000 pessoas no final. Foi então que eles chegaram na resposta. Vocês estão preparados? O homem de Somerton era um engenheiro elétrico de 43 anos, nascido em Melbourne, na Austrália. O nome dele era Carl Charles Webb. A gente vai continuar por aqui chamando ele de Charles Webb, ok? Charles Webb nasceu em 1905 e, segundo o registro de nascimento dele, ele era filho mais novo de 6. Mas olha só, nunca houve no banco de dados da Austrália um registro de óbito dele, ou seja, primeira confirmação. Charles Webb era casado com uma mulher chamada Dorothy Robinson, mais conhecida posteriormente como Dorothy Webb, claro, sobrenome dele. Mas o Charles foi embora de casa e nunca mais voltou. Tipo assim, saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou? Então, em 1947, Dorothy foi até a justiça e pediu divórcio, justamente porque o marido dela tinha sumido, tinha abandonado ela. E aí, então, conseguindo o divórcio, ela se mudou de Melbourne pra... adivinha? Adelaide, ou seja, segunda confirmação, porque possivelmente o Charles estava em Adelaide à procura da ex-mulher. Mas tem mais uma coisa, vocês lembram lá no começo do vídeo, quando eu falei que aquele nome encontrado nas roupas do homem de Somerton era T. Kean, que na época as pessoas acharam que tinham descoberto que era o nome dele? Pois é, não era o nome dele, mas Charles Webb tinha um cunhado chamado Thomas Kean, ou seja, abrevia isso daí. T-Kean. Essas roupas possivelmente foram repassadas do cunhado pra ele ou emprestadas por algum motivo. Terceira confirmação pra gente. O que também corrobora com aquela ideia que eles tiveram lá atrás de que os sapatos que o homem de Somerton estava usando quando foi encontrado não eram dele. Você lembra disso? Eu falei lá no começo do vídeo. Ele tinha machucados nas pontas dos dedos, como se ele estivesse usando um sapato que não era do tamanho dele. Ou seja, os sapatos também, possivelmente, eram do Thomas Kean, o cunhado dele. E sim, agora que a gente tem o nome dele, ainda existem muitas perguntas a serem feitas. Na verdade, acho que a gente tem mais perguntas do que antes. Por exemplo, o que ele estava fazendo? Por que ele foi atrás das mulheres, se ele foi? Será que ele conhecia a enfermeira Jéssica? Será que ele conheceu a Jéssica quando ele foi atrás das mulheres? Envenenaram ele. A ex-mulher dele envenenou ele. E por isso ela não foi até a polícia falar que conhecia o cara que tava saindo em todos os jornais. Meu Deus. Será que ele se suicidou porque encontrou a ex-mulher reconstruindo a vida longe dele? Tem uma grande possibilidade de ter sim sido suicídio, já que o Rubaiyat era conhecido como uma espécie de manual do suicídio naquela época. Mas, bom, vamos para mais especulações. Vou compartilhar com vocês os meus pensamentos e também coisas que eu li por aí e que eu vi em vídeos, e que corroboram com as coisas todas. Primeiro, com relação aos códigos, que eu falei para vocês que seguem sem solução há 74 anos. Talvez eles realmente não tenham solução, porque eles poderiam ser simplesmente o Charles anotando coisas de cavalo, porque ele apostava em corridas de cavalo. Tá, mas e com relação à enfermeira Jéssica, que é o que deixa a gente mais intrigado? Você já parou pra pensar na possibilidade de que a Dorothy Webb, ex-esposa dele, era amiga da Jéssica? Talvez elas fossem amigas de longa data. E quando ela se separou do Charles, a Dorothy pediu abrigo pra Jéssica e por isso se mudou pra região de Adelaide. Sabendo que a Dorothy podia ter recorrido a essa Jéssica, que era amiga dela, Charles pode ter ido atrás de rastrear a Jéssica, sabendo que era uma possibilidade da ex-esposa ter ido atrás dela, e aí ele colocou o número dela ali, anotou o número dela no livro, porque era o único contato que ele tinha, ou a única ponte de contato com a ex-esposa que ele tinha. Ou ainda, a Jéssica pode ter sido uma amiga que a Dorothy fez quando se mudou para a região de Adelaide. Ela pode ter compartilhado segredos com ela, inclusive sobre o casamento com o Charles, que, convenhamos, pudesse ser um relacionamento abusivo, e por isso ela queria fugir. A Jéssica, que já tinha visto foto dele, sabia quem ele era por conta da Dorothy. Tudo é possível. Vocês lembram, né? A Jéssica disse pra polícia que não conhecia o homem de Somerton, mas teve uma reação completamente diferente quando viu a máscara mortuária. E ainda depois, antes dela falecer em 2007, ela assumiu pra filha dela que ela sim sabia quem era o homem. E que ela sabia toda a história. Ela podia estar simplesmente protegendo a amiga dela, a Dorothy, e por isso falou pra polícia que não conhecia o homem. Minha gente, a gente descobriu a identidade de um dos maiores mistérios da cultura pop. Só que agora parece que tem mais pergunta pra ser respondida, né? Porém, saiba você que o professor Derek segue investigando a vida de Charles Webb, agora que ele tem o nome. Nos próximos meses, a gente deve inclusive ter boas atualizações sobre esses detalhes, hein? É só aguardar. E por hoje é só. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. E se você ainda não deixou o like, meu Deus, já tá no final o vídeo, deixa o like. E vai lá me seguir nas outras redes sociais, vamos conversar, vamos papear, vamos falar de outros casos. Eu quero saber o que vocês querem assistir aqui, combinado? Um beijo e até a próxima.